A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o último vídeo desta lista de ensinamentos da Palavra de Deus. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23 a 24, diz o seguinte: sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos dos ímpios, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Então aqui o apóstolo Pedro, na sua pregação, no dia de Pentecostes, a todo o povo judeu que estava lá reunido no dia de Pentecostes, ele fez essa pregação, e são 2 versículos desta pregação de Pedro, no qual converteram cerca de 3.000 pessoas nessa pregação dele. De judeus que ainda não acreditavam que Jesus era o Messias, porque parte do povo não acreditava. Ainda mais que ele foi morto daquele jeito, pensavam que Deus o tinha castigado, pensavam que Deus o tinha humilhado e que ele tinha pecado gravemente contra Deus, por isso tinha caído nesse castigo. E que era um castigo divino de Deus, e que Deus é que estava matando o seu filho, mas não era Deus. Quem matou foi o que Pedro e o apóstolo Paulo e todos os profetas e apóstolos pregavam. Quem matou foram os ímpios, foram os judeus. Foram eles os principais, as autoridades judaicas, e os sumos sacerdotes, e os falsos doutores da lei, o farisaísmo, aqueles que eram falsos, e os saduceus. Foram eles que entregaram nas mãos dos ímpios, ele diz, para ser crucificado. Mas já era, ele diz, um desígnio de Deus que isso fosse acontecer. Deus já tinha previsto o que ia acontecer. É o que Pedro estava revelando a eles. Deus já tinha previsto o que ia acontecer. E Deus, de maneira alguma, livrou, impediu que seu filho fosse morto e castigado e torturado e sofresse nas mãos dos ímpios. Deus não livrou o seu filho. Não foi ele que castigou e fez sofrer seu filho. Não foi ele que maltratou. Não foi ele que mandou fazer isso. Muito ao contrário. Foram os ímpios, os inimigos, os perversos que fizeram isso. Então, Deus não impedindo o que eles queriam fazer e fizeram, fez do sacrifício do Filho, então, a salvação para toda a humanidade. Então, Deus, desse sacrifício, conforme o desígnio e a sabedoria dele, em combinação, isto é, em comunhão com o seu Filho, que já sabia o que ia acontecer, de oferecer sua própria vida em sacrifício para nos purificar, nos perdoar, a fim de que pudesse toda a humanidade ser salva, através do seu nome e da sua palavra. Por isso, não há salvação na terra, em lugar nenhum, em nome de ninguém. Salvação só existe em nome de Jesus Cristo. Então, é por meio de Jesus que todos são salvos e vão conhecer a Deus. Aqueles que guardarem os seus mandamentos, aqueles que fizerem a vontade do Pai, aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que são os eleitos e que são vencedores. Esses serão os herdeiros do novo céu e da nova terra. Da cidade santa, toda de ouro e pedras preciosas e cristais. Cidade feita por Deus e por seus anjos. Cidade não criada por mãos humanas. Novo céu e a nova terra, onde não tem sol, não tem lua, não tem estrelas, não tem mar. Totalmente diferente. Diz que Deus é a luz e Jesus Cristo a lâmpada. E todas as nações caminharão à luz de Deus e do Cordeiro. Não haverá mais morte, dor, enfermidade, choro, sofrimento, lembranças do passado. Tudo isso passou, o que é passado passou. Tudo se fez novo, herança dos escolhidos, dos fiéis. Quanto aos fiéis, aos santos, aos que temem a Deus, terão essa recompensa.
mas só os que perseverarem até o fim. Muitos não vão perseverar até o fim, vão sucumbir e se perder, infelizmente. Por isso nós pregamos, ensinamos, edificamos, exortamos, aconselhamos. Estamos revelando a você os mistérios de Deus por nossas pregações, através da Bíblia Sagrada, para que você persevere e seja um vencedor, não um perdedor. Porque aqueles que foram riscados do livro da vida, ou aqueles que não foram escritos, serão lançados na fornalha, no lago de fogo e enxofre, onde é a segunda morte. Não é o inferno, o abismo, o além, o Hades, o Sheol. Não, a morte. Lugares de prisões, abismo, lugares de prisões, várias penitenciárias, mas que serão também o inferno, diz que no Apocalipse 20, capítulo 20, lá diz que o inferno e a morte, que são prisões, serão lançadas no lago de fogo. Depois de entregar os mortos, aqueles espíritos que estão lá esperando pelo juízo final, julgamento, e isso vai acontecer, não aconteceu ainda, depois do milênio, do reinado de Cristo sobre a terra. Então, isso vai muito tempo. Estão presos lá. Porque a Bíblia nos revela que os mortos que andarem em mau caminho não vão ressuscitar na volta de Cristo. Vão continuar presos lá nessas penitenciárias da morte e da morada dos mortos, que eles definem nossa linguagem como inferno, é palavra do português, nossa, inferno, palavra do hebraico lá é Sheol, e do grego é Hades. Tártaro, Hades, Sheol, vocês estão entendendo? É o além da sepultura, o além. Alma e espírito ficam aprisionados em lugares, de acordo com aquilo que você faz, o que você deixa de fazer. Todos nós somos julgados segundo as nossas obras. Então tem esse julgamento individual, mas vai ter um julgamento universal. Enquanto não vem o juízo final, os espíritos, as almas ficam presos em penitenciária, como nos revelou lá no livro de Pedro, na carta de Pedro, a revelação que Pedro teve do mistério de Deus, que acontece com os espíritos, com as pessoas que morrem. Foi revelado a Pedro, ele escreveu lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Ali diz que o Messias, quando ele morreu na cruz, ele foi até morada dos mortos, ele foi até o além, foi aqueles lugares onde os espíritos estavam presos. Esses espíritos, desde a época do dilúvio, que morreram lá, afogados no dilúvio, muitos espíritos estavam presos lá ainda. E ele foi pregar o evangelho aos mortos lá, a esses espíritos. Então, os espíritos ficam no corpo, quando a pessoa morre, fica ali, a carne apodrece e tal, fica dormindo, num sono, até... Não. Veja que Moisés tinha morrido, por exemplo. Ele tinha morrido, a Bíblia nos fala isso, que Moisés morreu, e apareceu lá no Monte Tabor, lá. Pedro, Tiago, Jesus estavam lá, em vigília, apareceu, Elias e Moisés, Monte Tabor. Mas Moisés era um morto, como é que ele apareceu lá? Porque, meus irmãos, ele estava dormindo? Não, mas não era só Moisés. Também houve ali em Jerusalém, depois que Jesus ressuscitou, houve uma ressurreição também, local ali. Só em Mateus fala a respeito disso. Que as almas de muitos justos ressuscitaram. E elas apareceram para muitos em Israel. Seus parentes ressuscitou. Muitos corpos de justos ressuscitaram. Está lá. Só em Mateus está. É uma revelação? É. Houve já uma ressurreição? Houve. Não foi universal. Mas o apóstolo João recebeu uma revelação na ilha de Patmos, que haverá uma ressurreição geral, universal, na volta de Jesus Cristo. E logo após, em seguida dessa ressurreição, o arrebatamento. É o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, na segunda carta. E em Coríntios também ele fala, no capítulo 15, versículos 50 e 51. Então, em Tessalonicenses ele diz que nós, isto é, aqueles que estão vivos,
na ocasião da vinda de Jesus, não vamos preceder os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Então, quem disse que não haverá um arrebatamento antes da ressurreição, então é mentira, falsa interpretação. Ele diz que primeiro os mortos vão ressuscitar. Depois, nós, os que estiverem vivos, na ocasião da sua vinda, seremos arrebatados. Um será tomado, outro deixado, meu irmão, é assunto de outra pregação. Mas tem recompensa, tem. Por isso, devemos perseverar. Então, Jesus, para concluir todos esses vídeos, como um pastor lá que pregou essa mentira, esse erro grave, que foi Deus que matou seu filho, aqui a Bíblia diz que não, o apóstolo Pedro disse não, o apóstolo Paulo também. Quem matou Jesus Cristo foram os judeus. Quem entregou aos ímpios foram os judeus. Foram os ímpios que mataram seu filho, não foi Deus. E Deus aproveitou este sacrifício para salvar a humanidade. E Jesus mesmo disse, ninguém me mata, ninguém me tira a vida, sou eu quem ofereço a minha vida. De acordo com a comunhão com o Pai. Jesus já veio sabendo disso, que ele ia ser o cordeiro imolado, ia ser o sacrifício a Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. Deus abençoe você e a sua família.